crendo que Deus falará conosco mais uma vez, né? Por intermédio da palavra. Aproveitando a presença do pastor Elcio, pode vir orar por nós aqui, querido? Por gentileza. Hoje a gente vai falar sobre Atos capítulo 6 ali. Tá bom? Obrigado. Deus em Cristo, nós te louvamos, porque o Senhor nos trouxe em paz, em segurança, e nos dá mais uma oportunidade de retornarmos a este lugar, que nesta noite vai ser um momento onde estaremos assentados para aprender um pouco mais da sua palavra em forma de ensino, que mais uma vez o Senhor venha usar o teu filho, a qual vai falar aos nossos corações, que o teu Espírito Santo venha estar a esclarecer, abrindo a luz do nosso entendimento, para entender a tua perfeita e boa vontade para os nossos corações. Te agradecemos por tudo que fez, tem feito e ainda há de fazer por cada um de nós. E em Cristo e ações de graças, nós dizemos amém. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Nós vamos adorar como de costume, daí nós já vamos entrar para a palavra daí. Glória a Deus. Assentai-vos por gentileza, irmãos. Então hoje a gente vai falar sobre Atos capítulo 6, né? Na última aula a gente falou sobre o primeiro milagre, né? Registrado, que aconteceu por intermédio do colégio apostólico, precisamente o apóstolo João e o apóstolo Pedro, que foi a cura do coxo que estava na Porta Formosa, né? O resultado da segunda pregação do apóstolo Pedro, onde a Bíblia diz que a igreja já estava com aproximadamente quase 5.000 membros, né? Daí a gente falou um pouquinho sobre Atos capítulo 5, um dos problemas, uma das invertidas de Satanás contra a igreja primitiva, que era por intermédio da mentira, usando duas pessoas da igreja, né, da congregação, da comunidade, que tentaram mentir, e esses foram mortos, né? E a Bíblia diz que a igreja continuou a crescer. Então hoje nós daremos continuidade da nossa aula em Atos dos Apóstolos. Abre então em Atos capítulo 6.
Atos 6, versículo de número 1. É bom que os irmãos consigam um caderno, alguma coisa para anotar, né, irmãos? Que a gente não consegue guardar tudo. Normalmente, nós guardamos uma certa porcentagem, né, de tudo aquilo que ouvimos. Então, lá no capítulo 6, versículo de número 1, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Prócoro, e Nicanor e Timão, e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, irmãos, aqui no capítulo de número 6, vai nos falar sobre a instituição da diaconia das mesas, né? Por que eu digo isso, diaconia das mesas? Porque já existia o papel de diácono antes de existir a diaconia das mesas. Porque a palavra diácono significa servir. Então, todos aqueles que trabalham em prol da igreja, em prol do reino, consequentemente, estão servindo, né? Então, aqui no capítulo 6, a Bíblia vai nos dizer especificamente sobre a instituição dos diáconos das mesas. Como nós lemos aqui no capítulo 6, versículo de número 1, a Bíblia vai nos dar informação dizendo que estava tendo um problema na igreja primitiva. A gente sabe muito bem que, conforme a igreja vai crescendo, os problemas também vão aumentando. Isso é normal, isso faz parte de qualquer igreja. Então, na primeira pregação do apóstolo Pedro, 3.000 almas para Jesus. Posteriormente, na próxima pregação, já estava beirando a quase 5.000, né? E depois do fato ocorrido com Ananias e Safira, alguém poderia dizer, não, agora a igreja vai diminuir. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que aumentou mais e mais e já era uma grande multidão. Então, aqui já no capítulo de número 6, versículo 1, a Bíblia vai nos dizer que entre a comunidade cristã que estava em Jerusalém, existirá também alguns judeus e também judias que não falavam a língua que predominava no primeiro século, precisamente em Jerusalém, em Israel, que era a língua aramaica. Então aqui os judeus, a língua popular já não era mais o hebraico. Quem é que falava aqui o hebraico? Normalmente o clero religioso, o sumo sacerdote, os fariseus, aqueles que também precisavam interpretar a lei, né? A língua que predominava era o aramaico. Então os hebreus aqui, ou os judeus, eles falavam a língua aramaica. Os cultos eram em aramaico. Então, Pedro, quando pregava em aramaico. E o que aconteceu aqui? Alguns judeus
ou hebreus, como está aqui no versículo de número 1, eles eram hebreus, mas que não falavam a língua aramaica, pois sim falavam a língua helênica, que era a língua grega, a língua universal, né? Uma vez que, por mais que os romanos eram o império que dominava naquela época, mas a língua que predominava no mundo era a língua grega. Há um comentarista por nome de Marshall, ele vai dizer que até mesmo nos cultos, normalmente, as comunidades cristãs dos hebreus que falavam gregos, existia um culto específico para eles e existia também um culto específico para aqueles que falavam o aramaico. E isso não tinha nenhum problema, uma vez que a Bíblia vai nos dar informação dizendo que a igreja já estava crescendo de uma maneira maravilhosa, a ponto da Bíblia nos dizer que já era uma grande multidão. Mas, lá no versículo 1, que a Bíblia vai nos dizer que com esta situação vai nascer um problema, né? Como nós acabamos de ler, vamos ler mais uma vez. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, né? Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, o que aconteceu aqui? Na hora de dividir, de sanar as necessidades das viúvas, aquelas que eram hebreias e que viviam em Jerusalém, mas que não falavam a língua aramaica, acabavam ficando por segundo lugar, ou até mesmo como o texto diz aqui, elas eram desprezadas no ministério cotidiano, uma vez que a Bíblia nos diz lá no capítulo 4, onde nós lemos na última aula, que muitos vendiam as suas propriedades, traziam dinheiro até os pés dos apóstolos, e dali aquele dinheiro era também para as viúvas, uma vez que estas precisavam ser cuidadas pelo ministério da igreja. Então, aí que a Bíblia vai nos dar informação dizendo que houve uma grande murmuração, porque as mulheres que eram hebreias, que falavam aramaico, estavam sendo beneficiadas, em contrapartida, aquelas que eram hebreias e falavam grego, que tinham dificuldade de se dialogar com os apóstolos e também com os demais que viram Cristo, né, estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano, ou seja, era um ministério diário, que era cuidar das viúvas, sanar as necessidades delas, uma vez que essas mulheres realmente eram necessitadas ao extremo. Então, por isso que houve essa grande murmuração. Aí que o colégio apostólico vai entrar para resolver esta situação, né? E lá no capítulo 6, versículo 2, o texto diz assim, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. O que o colégio apostólico aqui está ensinando? Ele está dizendo assim, a igreja cresceu tanto que agora não tem mais como nós fazer esse trabalho simultaneamente com a oração e com a palavra, uma vez que os apóstolos, o ministério específico deles eram oração, palavra, pregação, para que a igreja crescesse. Como é que eles iam fazer isso? Uma vez que a Bíblia nos diz, lembra da última aula que que eu expliquei que o judeu tinha por costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. E qual que era o horário? 9 da manhã, meio-dia e... Então, imagine, tinha que orar 3 vezes. Com certeza eles oravam mais aqui, né? Para cuidar de uma multidão de gente, 3 vezes. Orar 3 vezes ao dia. Com certeza não orava ali oração de 5 minutos. É ou não é? Então orava 3 vezes ao dia. Ainda por cima tinha que ir pregar. Ainda por cima, imagine, ter que cuidar ainda das demandas cotidianas, ou seja, era todo dia. Era um serviço cotidiano. Imagine,
oração 3 vezes ao dia. Com certeza eles oravam mais. Ainda por cima tinha que pregar, dar resultado no crescimento da igreja e também na qualidade. E cuidar ainda das viúvas, daqueles que eram necessitados, realmente iria ser impossível para o colégio apostólico. Então, por isso que houve a necessidade aqui de instituir a diaconia das mesas. Se alguém puder ler o verso 2 aí mais uma vez. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a mesa, a palavra de Deus, e sirvamos as mesas. Verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Então veja que a escolha aqui do versículo 3, se os irmãos quiserem anotar aí, ela é congregacional. Pode anotar aí, por gentileza, no versículo de número 3. Olha o que o colégio apostólico vai dizer: escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Então veja que quem vai escolher não é os apóstolos. Quem vai escolher vai ser a igreja, os membros da igreja. Porque existem 3 métodos que está relacionado à ordenação ministerial. A primeira, episcopal. Quando é que a ordenação é episcopal? É quando o pastor ordena alguém para o ministério. O pastor separa alguém para o ministério. Claro, direcionado pelo Senhor. Então, essa é uma maneira episcopal. E a segunda, presbiterial. É quando o corpo de presbíteros ordena, separa alguém para o ministério. Para a gente entender isso daí, vamos ler lá na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo de número 14. Se alguém puder ler aí, por gentileza. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Obrigado, pastor Elcio. Então aqui se torna presbiterial. E existem igrejas que é o corpo do presbitério que escolhe os obreiros? Sim. O presbiteriano é uma delas. Episcopal. Eu acho que aqui a rocha é assim, né, pastor? Aqui é episcopal, aqui é o pastor. Acho que não se torna tão episcopal, né? Porque houve a necessidade da demanda também dos obreiros. Mas existe também o método que é congregacional. E quando é congregacional? É quando a igreja vê o camarada e fala: não, aquele dali, ele vai ser o nosso pastor. Que é no caso da Batista. A Batista é assim. Então é a igreja que escolhe, que separa o camarada. É claro que vai passar por um crivo, mas aqui no capítulo de número 6, versículo de número 3, se torna congregacional, né? Porque o colégio apostólico está dizendo: escolhei dentre vós, e é vocês que vão escolher. Vocês que vão escolher as pessoas específicas a qual será para o ministério da diaconia das mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões. Então, aqui nessa situação, existia a necessidade de ser homem, né? 7 homens. É claro que houve algumas diaconias, como Febe, que exerceu um papel de diaconia, mas aqui especificamente foram 7 homens a qual o colégio apostólico deu ordem para ser separado para o ministério da diaconia das mesas, né? E quais são os requisitos aqui para
ser um diácono e também para ser um obreiro, né? 7 varões, primeiramente, de boa reputação. Então, isso daqui é primazia. É ou não é? Então, anota aí já. Acho que eu até preguei esse texto alguns tempos atrás. Então, tem que ser a primazia é boa reputação. Segundo, cheio do Espírito Santo. E terceiro, cheio de sabedoria. Cheio de boa, ou melhor, de boa reputação aqui, nós vamos ver alguns requisitos lá na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Vamos ler lá. 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 3. Aqui é para o presbitério e também para o diaconato, né? Mas, para nós não perdermos tempo, nós falaremos sobre os requisitos, né, para ser um diácono, para ser um presbítero, e, consequentemente, também para ser um obreiro na casa do Senhor, né? Então, lá no capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, né? A palavra bispo significa supervisor, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Daí ele vai dizer, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé e uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo, os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, aquilo que a gente leu lá com relação aos requisitos para ser um diácono, e vamos aqui também já inserir nesse bojo presbítero, enfim, aqui está os requisitos. Aqui está realmente qual é o obreiro padrão, doutrinariamente falando, para ser separado para o ministério. E a gente vai ver alguns aqui. Lá no capítulo de número 3, versículo de número 2, diz assim, ó, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Esse termo aqui, irrepreensível, no grego, significa sem ter por onde pegar. Então, é aquele camarada que a pessoa não tem, ninguém tem absolutamente nada para falar dele. É uma pessoa inteiramente irrepreensível. Claro que a gente tem problemas, como qualquer outro ser humano, mas a gente tem que lutar para ser conforme os requisitos que o apóstolo Paulo instituiu, né? Segundo, lá no versículo 2, na parte B do verso, marido de uma mulher. Então, aqui Paulo está dizendo que para ser separado para o ministério,
sendo presbítero, diácono, pastor, tem que ser marido de uma só mulher. Paulo está tratando aqui especificamente da questão do divórcio. Eu até tentei achar algum texto que trouxesse alguma situação diferente para tentar tratar de um problema com relação ao politeísmo, né? A poligamia, aliás. Mas o problema aqui não é poligamia, o problema aqui é o divórcio. Paulo está dizendo que para ser pastor, o camarada tem que ser casado com uma só mulher, ou com a mulher da juventude dele, né? Posteriormente ele vai dizer que tem que ser vigilante, tem que ser sóbrio, né? Tem que ser honesto, tem que ser hospitaleiro. Então, o camarada, para ser separado para o ministério, não é algo que ele vai aderir no decorrer, quando ele se tornar. Não, tem que ser antes. Então, tem que ser hospitaleiro, que também é algo muito louvável, a pessoa que exerce este papel de hospitalidade. Se alguém puder ler em Hebreus 13:2. 13:2. Olha que extraordinário esse texto. Então, a hospitalidade, como a irmã Viviane leu, alguns que exerciam este papel tão importante receberam anjos em suas casas, né? Então, tem que ter esse espírito de hospitalidade. Mas como que a gente pode ser hospitaleiro num dia em que existem pessoas de má índole? Como que a gente pode receber uma pessoa em casa? Para isto, a gente tem que ter o dom de discernimento de espírito. Como é que você vai colocar uma pessoa dentro da sua casa hoje em dia? É ou não é? Com tantas situações que acontecem. Um pastor foi aqui em Curitiba, trouxe um pregador, ao invés de colocar no hotel, não conhecia o camarada, colocou dentro de casa. O camarada estuprou a filha dele. Então, para isto, a pessoa tem que ter discernimento. Eu congreguei, eu acho que eu já até falei aqui para os irmãos, eu congreguei com uma irmã, com os irmãos, que essa irmã, ela amava receber as pessoas em suas casas. Ela e o esposo dela, que também era obreiro. Mas quando ela batia os olhos, dizia não, é porque tinha alguma coisa estranha. Mas quando a pessoa é de Deus, não tem nenhum problema receber na sua casa, hospitalidade. Como hoje existem pregadores que exercem o ministério de itinerância, naquela época também existia, né? Pregadores que pregavam, que atravessavam cidades, nações, para poder exercer o ministério da itinerância, e estes eram recebidos nas casas. Eram nas casas que eram recebidos, né? Uma vez que também os templos, ou melhor, as igrejas, eram domésticos, eram nas casas. Então, para ser um bispo ou presbítero, há essa necessidade de ser hospitaleiro, né? E também a Bíblia vai nos dizer lá no versículo de número 2, que tem que ser apto para ensinar. No caso de um presbítero, o camarada tem que ensinar. Tem que ensinar. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, vamos ler lá por gentileza. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham. A tradução que vocês têm em mãos diz aí também trabalham? Trabalham na palavra e na doutrina. Então tem alguns que tentam desmerecer, né? Realmente quem prega, quem ensina, quem exerce esse ministério. Esse daí é vagabundo. Mas é um trabalho, irmão. Cansa, imagina a pessoa ter que ficar a madrugada inteira, enfastiar, porque cansa para poder ensinar para a igreja, né? Então, é um trabalho relacionado ao mundo espiritual, uma vez que ele vai dizer lá no versículo 18, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, digno é o obreiro do seu
Então, ele está usando aqui a lei. Depois a gente vai falar isso daí lá em 1 Coríntios 9. Porque no Antigo Testamento, a lei dizia que quando o boi ia debulhar o grão, não podia colocar focinheira na boca dele. O mesmo trabalho que ele estava fazendo, que era debulhar o grão, ele tinha direito de comer do próprio grão que ele estava debulhando. Então, o ministério do presbitério também está falando sobre alguém que está apto para ensinar. Foi Paulo que escreveu a Timóteo dizendo assim, procura te apresentar-te como um obreiro o quê? Aprovado. A palavra aprovada ali é um termo no grego que significa dóquimo. Quando Paulo escreveu a carta a Timóteo, quem era o imperador na época era Nero. Sabe o que Nero fez na época, esse imperador? Ele barateou, ele desqualificou a moeda, mas a moeda continuava tendo o mesmo valor. O que ele fez? Ao invés dele mandar cunhar as moedas simplesmente com a prata pura, o que ele mandou fazer? Ele colocava uma grande quantidade de cobre dentro da moeda e só colocava uma capinha de prata por fora. E a moeda tinha o mesmo valor como se fosse uma moeda inteiramente de prata. Mas os vendedores na época, eles aprenderam um método no tilintar da moeda para saber se a moeda era verdadeira ou era falsa. E como que os vendedores faziam isso? Para saber se a moeda era verdadeira ou falsa? Ele pegava a moeda, uma vez que alguém viesse comprar, o cliente viesse comprar, ele pegava a moeda e jogava no balcão. Quando a moeda caía, no tilintar da moeda, no barulho, ele identificava se a moeda era falsa ou se a moeda era verdadeira. Então veja que Paulo está usando essa situação cultural, uma situação que estava acontecendo na época, para tratar com relação aos obreiros. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a gente tem que ser como uma moeda verdadeira, que tem o peso certo, o valor certo e que não tem nenhuma adulteração na moeda, né? Voltando lá para 1 Timóteo, para a gente ver a lista lá do capítulo de número 3, a Bíblia diz que esse também tem que ser apto para ensinar e não dado ao vinho. Isso também é uma recomendação, nós vamos ver, para os diáconos, uma vez que isso repete também para a diaconia, então nós já usamos aqui para ambos, né? Não dado ao vinho. O que estava acontecendo e qual que era o problema aqui com relação ao vinho? É a falta de autocontrole, a falta de sobriedade. O R. Risby vai explicar especificamente sobre esse texto aqui, de 1 Timóteo capítulo 3. O que as pessoas faziam? O que alguns obreiros faziam? Eles bebiam. Alguns obreiros não, alguns membros da igreja. Bebiam e ficavam embriagados. Como é que um pastor, imagina eu chegar para pregar aqui bêbado, não vou conseguir nem ficar de pé aqui. É ou não é? Na igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia diz que os caras se embebedavam até mesmo na ceia, e enchiam o caneco. E aqui no capítulo 3, como existia um costume na época de colocar um pouquinho de vinho na água, para fazer a purificação da água, uma vez que a água naquela época não era tratada, não é como a água de hoje. Então o que fazia? Colocava um pouquinho de água para calinizar, né? Acho que é assim que se chama. Para purificar a água. E a água ficava melhor para beber. Mas existiam alguns que colocavam mais vinho que água. No caso de Timóteo, vocês lembram quando Paulo disse a Timóteo, Timóteo, coloca um pouquinho, pelo menos de vinho na água. Você tem um problema no seu estômago. Mas é um pouquinho, entende? O problema aqui, irmão, não é nem o vinho. Tem esse negócio. É pecado, não é? O problema não é o vinho. O problema é o escândalo. E a pessoa perder o autocontrole. Como é que a gente vai chegar num púlpito e dizer, não, pode beber vinho? Sendo que milhares e milhares de famílias no nosso contexto cultural, no nosso Brasil,
famílias são destruídas por causa da bebida, entende? Então o problema também é o problema é o escândalo. Paulo disse que se eu comer carne e escandalizar meu irmão, é melhor que não coma. Quem dirá um vinho, né? Então, esse se torna um grande problema, que não deve ser dado, não dado ao vinho. E algumas situações, os irmãos aqui, o mesmo Warren Wiersbe diz, que alguns irmãos, eles bebiam o vinho, mas eles colocavam uma grande quantidade para diminuir esse teor alcoólico. Eles não bebiam refri naquela época. Entendendo? Então se tornava um suco. Água com vinho, é ou não é? Então se torna um suco de uva para não ter problemas. Porque não tem como. Olha lá no versículo 3, se alguém puder ler lá. Não dado ao vinho. Aí qual é o próximo requisito? Não espancador. Então tem uma coisa relacionada à outra. Normalmente quem bebe muito, tem muita gente que se torna agressivo. E tem outros que mesmo não bebendo, ele é espancador, né? Então Paulo está dizendo assim, que para ser separado para o ministério, o camarada não pode ser espancador, né? Não pode ser metido a bravão, né? E o próximo requisito, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Não cobiçoso de torpe ganância. Por que um diácono, um presbítero não podia ser, principalmente o diácono, por que ele não poderia ser ganancioso ou aquele camarada que tem um olho grande no dinheiro? É porque as demandas das viúvas que eram gregas, quem é que resolvia esses problemas? Eram os diáconos da mesas. Então, aquele dinheiro a qual os irmãos vendiam as suas propriedades e traziam aos pés dos apóstolos, uma boa parte daquele dinheiro era em benefício dos mais necessitados. E por que não dizer todo, né? Porque naquela época eles não construíam templo, né? Os cultos eram domésticos, como eu disse aos irmãos, eram nas casas. Então, esse dinheiro, para chegar nas mãos das viúvas, ou para sanar as necessidades das viúvas, quem fazia esse papel eram os diáconos das mesas. Então não podia ser alguém avarento, ou melhor, ganancioso, porque senão aquele dinheiro não ia chegar na viúva, né? Então tinha que ser uma pessoa de confiança e que não tivesse esse problema de índole, né? Lá no versículo de número 4 diz assim, que governe bem a sua própria casa, né? Então veja que o ministério, tanto de apóstolo ou de diácono ou de presbítero, enfim, há essa necessidade do camarada primeiro exercer o seu ministério e ser aprovado dentro da sua própria casa, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Paulo, indo por cima, faz uma pergunta. Então, o que Paulo aqui está ensinando? O camarada primeiro tem que ter a aprovação ministerial dele dentro da sua própria casa. É lá onde tudo começa. Porque, bem na verdade, como é que alguém vai cuidar de uma igreja se a família dele está em ruínas? Lá no versículo 6, continua dizendo, não deve ser neófito, não neófito. O que é uma pessoa neófita? Alguém sabe aí? Enquanto eu tomo minha água. Isso. O termo neófito aí, no grego, é recém-plantado. Então, se os irmãos quiserem anotar aí, por gentileza. Recém-plantado, esse é o termo usado aqui para neófito. Então,
para separar uma pessoa para o presbitério, não deve ser uma pessoa que acabou de nascer espiritualmente. Como é que a gente vai colocar uma pessoa que acabou de receber o Senhor como único Salvador para ser um presbítero, ou para exercer qualquer papel de liderança na igreja? Então não deve ser um neófito ou alguém recém-plantado. E essa questão aqui de maturidade é muito relativo, porque existem homens ou existem mulheres que amadurecem mais rápido, outros demoram, os irmãos sabem muito bem. Então a questão aqui não é nem a idade, é a questão da maturidade. Existem pessoas que estão 10, 15 anos na igreja que nunca vai conseguir ter êxito no ministério, porque às vezes falta maturidade. E existem outros que pouco tempo de fé já consegue exercer tranquilamente, uma vez que este recebeu maturidade. E lá no versículo 6 o texto é muito claro em dizer que não deve ser neófito para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Vocês sabem muito bem que existem pessoas que o ministério para eles se torna uma destruição. Enquanto é só um membro, ele é nota 10. Colocou o camarada, ou a camarada, né? Por quê? Porque a pessoa é neófito, ou seja, é uma pessoa que ainda não teve a certa maturidade, e que se a gente levar a pessoa para o ministério, isso acaba se tornando uma cilada para a própria vida dele ou dela, porque ele acaba se ensoberbecendo-se ou se orgulhando e acaba caindo na condenação do diabo, né? Uma vez que, se você quer conhecer o diabo, é só você ver uma pessoa orgulhosa. Quer ver uma pessoa, quer ver Jesus? É só você ver uma pessoa humilde, né? Então são situações, e aqui não tem nada de... Só são métodos e lições dadas para alguém que quer e deseja o episcopado, né? Tem gente que diz, não, eu quero, porque tem gente que às vezes quer o título, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É ou não é? Porque esse negócio a gente querer o título, e daí as demandas vão vir, o peso do ministério vai vir, entende? E vai estar aqui, 16 requisitos só para ser um presbítero. E lá no versículo 8, já para nós voltarmos lá para Atos 6, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, né? Sejam honestos, e não de língua dobre. O que é língua dobre aqui? Aquele camarada que não tem palavra. Não é sim, sim ou não, não. E esse aqui é para diácono, né? É aquele camarada que ele fala um negócio aqui, mas ele não sustenta lá. O que ele fala aqui, ele fala outra coisa lá. Então ele é de língua dobre, não é uma palavra só. São 2 palavras, são 3. Então, esse aqui é o famoso ditado popular chamado de fofoqueiro. Não tem muito o que dizer aqui não, né? Isso daqui serve para todos nós, irmãos, porque todos nós estamos sujeitos a isso, mas que Deus nos livre de tudo isso, né? Alguma dúvida? Alguma dúvida, irmãos? Quanto a sobre os requisitos aqui? A humildade não está relacionado à posição social, o que você tem, né? É uma questão de índole mesmo, né? E realmente existe alguns pobres que são metidos, né? Mas existe rico também que é orgulhoso. A gente sabe disso. Por isso que eu falo, não é a questão do dinheiro, é a questão da pessoa. Humildade é... Hã?
Então, esses são os requisitos. Quem aqui quer ser um obreiro da casa do Senhor? Amém? Amém. Amém. Porque lá no versículo 1 do capítulo 3, olha o que Paulo diz. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não é coisa ruim, é coisa boa. Isso é coisa de Deus. Deus instituiu isso em prol do ministério e do crescimento da igreja, né? Então vamos voltar lá de novo para Atos capítulo de número 6. E é interessante, irmãos, que a lista aqui é muito clara. Primeiro tem que ter boa reputação, para depois ser cheio do Espírito Santo. Então veja que a primazia não é ser cheio do Espírito Santo, nunca foi. Às vezes a gente fica, nossa, mas o camarada, ele prega muito, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não, mas a primazia não é isso. A primazia para ser separado para o ministério é reputação, é tudo isso que a gente falou aqui. É ser irrepreensível, é ser honesto, é ser casado com uma mulher, é não ter falta de sobriedade. São esses requisitos para ser um bom obreiro. Oi? Não entendi, irmã. Também. O que seria? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Seria mesmo. Ah, oi? Sim. E é incrível isso, né? Se não tiver um bom caráter. Então isso nos mostra, pastor Elcio, que tem muitos que não está cheio do Espírito Santo, então. É ou não é? Porque a gente primeiro olha para os frutos, né? Então, isso é interessante e se torna viável para os dias de hoje. Então escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Eu também tem que ser cheio do Espírito Santo. E por último, né, de sabedoria. Por que a sabedoria não vem antes aí? O Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Para que o homem não se estribe, né? E essa sabedoria aqui está falando de uma sabedoria espiritual do céu. Porque foi Tiago que disse que existe a sabedoria que é diabólica, terrena e animal. Então, essa sabedoria aqui é uma sabedoria inteiramente do céu, as quais constituamos sobre este importante negócio. Verso 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, cada um fica naquilo que foi chamado, pronto e acabou, entende? A pessoa não se torna menor ou maior porque está servindo às mesas ou porque está exercendo um papel de diaconia. Não, é um cooperando com o outro, porque nós somos um corpo. Se as minhas mãos querer ser o pé, vai ficar difícil, né? É ou não é? Imagina, eu vou querer sair de casa para andar, ao invés de andar com os pés, eu vou andando com as mãos. Então, cada um tem que ficar naquilo que foi chamado, né? Verso 5, já para nós concluirmos. E este parecer contentou a toda a multidão, e agora eles vão separar aqui para o ministério. E elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, e Timão e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. É bem provável que estes 7 que foram escolhidos aqui falavam a língua grega, para facilitar, né? Uma vez que muitos deles aqui têm nome helênico, um nome que não é nome de judeu, pois sim é nome de gregos, né? Foram separados os 7, foram levados até o colégio apostólico, e esses lhes impuseram as mãos, e isto facilitou. E qual foi o resultado disso? Está lá no versículo 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos,
e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então agora já tem até sacerdote já recebendo a graça e recebendo Jesus Cristo. Isso se torna interessante porque lá no capítulo 6, versículo 8, a Bíblia agora vai nos dizer com relação à pessoa de Estevão. Veja que Estevão, lá no versículo 8, ele não era somente um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, mas ele foi além disso. A Bíblia diz que ele era cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então um diácono pode ser usado para Deus curar alguém, ou para exercer um papel também de evangelista enquanto está exercendo o seu papel de diácono. É possível? Sim ou não? Sim. Então não se limita, irmãos. Deus pode usar os diáconos da mesa desta casa. Imagine, entre as pessoas aí doentes aqui. Não. O pastor tá ocupado, os obreiros estão ocupados lá no púlpito. Deus vai te curar mesmo aqui na porta mesmo, aqui, no estacionamento. A gente sempre tem que querer mais do que aquilo que, às vezes, é passado para nós, né? Porque tem gente que só faz aquilo que as pessoas lhe mandam. Mas sempre tem aqueles que querem um pouco mais. Eu quero ir além, né? Então, lá no versículo de número 9, diz assim, que pelo fato de Estevão, a palavra Estevão significa diadema ou coroa. Então, o nome dele significa coroa, né? Pelo fato de Estevão ser cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Verso 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então, essa sinagoga aqui, se os irmãos quiserem anotar, é uma sinagoga que ficava em Jerusalém, mas que essa sinagoga era especificamente de um povo chamado dos libertos. Quem eram os libertos aqui? No ano 64 a.C., um general romano por nome de Pompeu, ele entrou em Jerusalém e levou milhares de judeus para Roma. Esses judeus ficaram em Roma por um bom tempo, morreram, né? Com certeza que morreram. Vieram a nova geração, seus filhos, seus netos, e estes agora retornaram de Roma, uma vez que esses agora foram expulsos também por outro imperador de Roma, e eles retornaram para Jerusalém e abriram uma sinagoga para eles, e é por isso que é chamado de a sinagoga dos libertos. Era um povo, um grupo de judeus que foram levados cativos e que posteriormente receberam as suas liberdades e voltaram para Jerusalém. E a Bíblia diz que nessa sinagoga, alguns dizem, como Howard Marshall vai dizer que era pelo menos 2 sinagogas específicas para eles, outros dizem que era uma, enfim, o que importa é que era uma sinagoga específica para eles. Existia os sirineus, né, que era uma região do continente africano, os alexandrinos, né, os que vieram da Alexandria, lá do Egito, que também era da África, e dos que eram da Cilícia. Quem que nasceu na Cilícia? Alguém lembra? Alguém lembra? Paulo. O Wiersbe vai dizer que é bem provável que Saulo fazia parte dessa sinagoga, que era a sinagoga dos que viviam, que eram da Cilícia, né, e também da Ásia, e disputavam com Estevão. Então, lá no capítulo de número 6, versículo de número 11, o texto vai nos dar informação dizendo que pelo fato de Estevão ser cheio de fé e de poder, e os homens não conseguirem resistir o conhecimento deste, tenta analisar, irmãos, os camaradas estudaram, no caso de Saulo, estudou
na maior escola teológica da época, que era Hillel, né? Então ali ele estudou, alguns chegam a dizer que existia pelo menos 1.000 alunos nessa escola, e dentre todos esses alunos, Saulo se destacou, era um grande poliglota, inteiramente sábio, conseguia interpretar com facilidade os 613 preceitos da lei. Um camarada como esse não conseguia simplesmente resistir à sabedoria de Estevão. Mas que sabedoria é essa? A ponto de alguém que estudou a vida inteira não conseguir resistir a esta sabedoria. A sabedoria inteiramente dada pelo Espírito Santo. Então a Bíblia diz que a maneira em que eles usaram para tratar desta situação, os que viviam na sinagoga, foi subornar, né? Então está lá no versículo 11. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés, que no caso aqui é contra a lei, e contra Deus, e excitar o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, que no caso aqui seria o sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhes ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Verso 15: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O sinédrio existia 70 cadeiras, né? Então ali é como se fosse o STF de hoje, 70 cadeiras, juntamente com mais uma cadeira, que era a cadeira do sumo sacerdote, Caifás, aonde essas questões religiosas era julgado, né? E a Bíblia vai nos dar informação dizendo que Estevão foi levado, uma vez que se levantou falsas testemunhas contra ele, dizendo que ele tinha blasfemado contra Deus, contra a lei e contra o templo. Lá no capítulo de número 8, capítulo 7, aliás, irmãos, que eu não vou falar sobre a pregação de Estevão, lá no capítulo de número 7, versículo 54. Logo após Estevão ter terminado o seu sermão, a gente vai ver o resultado disso. Está lá no versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. 7:54. Verso 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que está à destra de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebeu o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, o resultado da pregação de Estevão, foi muito claro. A Bíblia diz que, especificamente, enquanto Estevão estava terminando o seu sermão, eles enfureceram, rangeram os dentes contra Estevão. Esse foi o primeiro resultado. Quando Estevão, lá no versículo 55, cheio do Espírito Santo, viu os céus abertos e viu a glória de Deus e Jesus,
aí a situação piorou. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles o apedrejavam. Isso aqui se torna interessante. Normalmente se apedrejavam uma pessoa fora da cidade. Fora da cidade. Existia dois métodos do apedrejamento. Ou colocava a pessoa fora da cidade. O Alto Mateus Chavalás, que é um comentário, acho que eu vou trazer na próxima aula para os irmãos verem. Puxava o camarada para fora da cidade, deixava ele rente à muralha, amarrado. Alguém em cima da muralha pegava uma pedra grande e jogava em direção àquele que estava preso lá embaixo. Se acertasse no crânio e esse viesse a morrer, tranquilo. E se não morresse, o povo saía para fora da cidade e terminava de fazer o serviço. Então era desse jeito. O segundo método era conforme a lei, né, que está lá em Deuteronômio. Apedrejava fora da cidade, sempre fora da cidade. O apedrejamento era para adúltero, né? E é uma coisa que eu sempre fico pensando, por que Davi não foi apedrejado? Uma vez que ele adulterou. E Batseba. Ele não foi. A lei dizia que tinha que ser apedrejado. Então, a Bíblia diz que até os filhos que eram rebeldes eram arrastados para fora da cidade, na porta da cidade, que era o tribunal, e a lei dava direito dos pais apedrejar os seus próprios filhos, uma vez que estes eram rebeldes. Graças a Deus que a gente não está mais na lei, né? Jesus amado. Ia faltar pedra. Para mim também ia faltar. Eu já fui, meu Deus do céu. Graças a Deus que hoje eu... O que foi, Ney? Então, tinha que arrastar para fora da cidade e apedrejava fora. Mas se vocês analisarem aqui, ó, lá no versículo de número... versículo 58. Expulsando-o da cidade, ou apedrejavam. Então, veja que foi um apedrejamento no decorrer, entende? Sai para fora da cidade já acertando pedra. Quando chegou lá fora, tiver terminado de fazer o serviço, né? E a Bíblia vai nos dar informação, meus amados irmãos, lá no versículo de número 58, expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O que acontecia? Quando uma pessoa realmente sabia que estava devendo, ele mesmo já tirava a sua veste e dava para alguém, né? Então, como Estevão aqui tinha certeza que ele era inocente, alguém foi e arrancou à força as vestes dele e depuseram aos pés de um jovem chamado Saulo, que no caso foi o apóstolo Paulo, o maior implantador de igrejas. E termina com uma grande lição de Estevão, né? Lá no versículo 66. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Primeiro, foi ele que caiu de joelhos. As pedras não lhe derrubaram. Foi ele mesmo que caiu de joelhos. Segundo, ele conseguiu perdoar aqueles que lhe apedrejavam. Ô irmão, às vezes uma pessoa fala mal da gente, a gente já fica nervoso. Imagine acertar pedra. Eu estou falando pedra literalmente aqui. Literalmente. O mesmo Alto Mateus Chavalás, ele vai dizer que normalmente nesses apedrejamentos as pessoas deixavam para apedrejar a parte do crânio e a caixa torácica por último. Aqui não é um apedrejamento conforme a lei, isso daqui é um lixamento. Então o que eles faziam? Fazia de tudo para acertar os lugares aonde não estão os órgãos vitais, as pernas, os braços, as coxas, para fazer o camarada sofrer mesmo. E é interessante isso, né? Porque a Bíblia diz que as vestes ensanguentadas de Estevão caiu nos pés de um jovem por nome chamado de Saulo.
Lá em Atos 14, a Bíblia diz que este mesmo Paulo, que agora é um convertido, foi apedrejado. E no apedrejamento de Paulo, sabe quem que nasceu? Timóteo. E a história vai dizer que Timóteo também morreu em Éfeso apedrejado. Sabe o que a gente aprende com isso aqui? As pedras geram frutos. Está sendo apedrejado? Vai nascer um Paulo. Está sendo apedrejado, Paulo? Então vai nascer um Timóteo. Então fica tranquilo, tá bom? Alguma pergunta, irmãos? Oi? Valeu a aula. Pregar, não. Alguma pergunta quanto aos obreiros? Ministério é degrauzinho? Sim ou não? Você acha que uma pessoa pode ser cooperador, de cooperador a diácono, de diácono a presbítero, de presbítero a evangelista, de evangelista a apóstolo, a bispo? Você acha que isso é bíblico? Há hierarquia no ministério? Hã? Você acha que uma pessoa que é diácono pode ser que um dia ela se torne um presbítero? Um evangelista? Mas pode ser que não se torne também. Um presbítero ele é menor do que um pastor? Sabe qual que é o problema, irmãos? É que hoje em dia nós estamos vivendo uma época em que as pessoas ensinam, acho que você já até chegou a ver no Facebook, pessoas lá dizendo que tem alguns que dão o passo maior, né? Então sai de cooperador a pastor direto. Mas a pergunta que não quer calar, Paulo foi cooperador? Vamos. Os irmãos estão pensando aí. É possível uma pessoa ser diácono para o resto da vida, diácono das mesas? E tem algum problema nisso? Não é menor do que o outro. Essa é uma bobeira nossa, irmãos. E é por isso que a Bíblia diz que para ser separado por ministério não pode ser neófito, ou seja, alguém que acabou de nascer, falta de maturidade. Porque às vezes por falta de maturidade a gente fica... Tem gente que vende a alma para o diabo para conseguir. Aqui não. Mas alguns companheiros de ministério que sabem muito bem como funcionam algumas denominações. É trapaceando, Entende? Então, faça com alegria aquilo que Deus lhe entregou nas suas mãos. Se for só para colocar água, faça isso com alegria. No entanto, que você vai ter um galardão, né? Extraordinário. Né? Sim, pastor. Oi? Pode sim. Pronto, acabou. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, faça com alegria, tá bom? Não importa o que você esteja fazendo, faça com dedicação, com alegria, que Deus vai te abençoar. Amém? Mais alguma pergunta, irmãos? Então vamos orar, por gentileza. Se coloque de pé. Então, já na próxima aula a gente vai falar sobre a dispersão, né? Houve a necessidade do povo sair de Jerusalém. A igreja em Samaria. Aquele Filipe que foi pregar em Samaria, ele era um apóstolo ou ele era um diácono? Era um diácono, né? Porque eu já vi gente pregando, até mesmo nos Gideões, dizendo que era um apóstolo. E que o colégio apostólico rebaixou o ministério dele. Então ele era um diácono, fazia parte dos 7 lá. Tá bom? Então é isso, irmãos. Mais alguma pergunta ou não?
bom diácono. Dança? Vamos fazer assim, vamos deixar isso daí para quando a gente for falar sobre Efésios e 1 Coríntios, tá bom? Vamos deixar isso aí para frente, tá bom? Porque a Bíblia vai nos dizer lá em Romanos 16 que existia um casal por nome de Andrônico e Júnia, os quais eram notáveis entre os apóstolos, né? Existiram mulheres que tiveram até mesmo mais relevância do que o seu próprio esposo, no caso de Priscila. Veja que todas as vezes que a Bíblia fala sobre Priscila e Áquila, nunca fala sobre Áquila e Priscila. Primeiro é Priscila e Áquila. Mas eram mulheres que exerciam o papel de missionárias. O ministério específico do pastorado, biblicamente, no Novo Testamento, todas as vezes é direcionado à figura masculina, entende? Mas, quem sou eu para dizer que Deus não pode usar uma mulher? Entende? Mas vamos deixar isso aí mais lá para frente, né? Tá bom? Outra pergunta, irmãos? Então vamos orar, então. Pode perguntar. Sim. E no caso de pessoas que servem a Cristo já, têm uma caminhada com Cristo, já exerce a sua função no ministério e chega, separa da sua esposa e se casa com outra pessoa, certo? Essa pessoa, ela pode exercer o ministério dela? Biblicamente, não. Biblicamente Não. Como é que ele vai ensinar padrões familiares, sucesso do casamento, se ele fracassou? Então, Paulo, e não é eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo, que tem que ser casado com uma só mulher. Veja aqui a recomendação, e várias vezes, lá no, você chega em casa, leia a partir do versículo 6. Ele deixa bem claro, ele diz bem assim, ó, primeiro cuida da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, para depois cuidar das coisas de Deus. Então seria isso. Pode ajudar em outras áreas? Em cima não tem como. Como é que você vai ensinar? Como é que a gente vai ensinar? Como é que eu vou falar sobre família sendo que eu tive problemas? Então seria isso. E não é eu que estou falando. Só sou o canal de Deus aqui, tá bom? Então seria isso. É sério? É muito sério. Então, para quem quer, amém, é bom, mas o peso também vem. Vai carregar piano nas costas, né? Oi? Vamos orar então, irmãos? Amado Deus, nosso Pai, louvamos a Ti por poder estar na sua casa, juntamente com todos os meus irmãos. Agradecemos por este momento de comunhão, a qual nós